A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, venho refletir contigo aqui sobre Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Pensando nesse texto, pensando no desejo de livramento de algum tipo de situação, me veio à mente as expressões Deus me livre, valha-me Deus, Deus nos acuda. No dicionário informal, essas expressões elas denotam aí a rejeição extrema a algo. Denota também o ato de negar ou de desejar que alguma coisa nunca aconteça à pessoa. O antônimo é quem me dera, e pode aí perfeitamente ser utilizada em relação a uma rejeição expressa a algo ou ao ato de negar ou de desejar que alguma coisa nunca aconteça à pessoa. Como, por exemplo, Deus me livre de passar por essa ou aquela situação. Quem me dera que isso ou aquilo nunca me aconteça. Deus me livre, eu rejeito completamente essa situação. Quem me dera que eu seja livre dessa situação. Se permita ao menos imaginar estar no lugar de Daniel, ser pego em sua casa por pessoas invejosas, extremamente maldosas, ser levado aí à beira de uma cova cheia de leões, olhar lá embaixo e ver os leões rosnando e já disputando a possível presa. Só de imaginar, é inevitável que você diga: Deus me livre. Essa mesma sensação as pessoas não só estão sentindo, mas vivenciando em relação ao coronavírus, responsável aí por levar a óbito cerca de 4% das pessoas contaminadas no Brasil. Apesar do índice de recuperação em torno de 96%, muitas pessoas nem ao menos saem às ruas ou visitam seus familiares. A sensação é a mesma de estar à beira de uma cova, sendo empurrados pela vida ao encontro de algo extremamente mau e indesejável. Só de imaginar, também é inevitável que você diga: Deus me livre. Graças a Deus que a maioria absoluta das pessoas contaminadas, cerca de 96% no Brasil, estão conseguindo sair dessa situação extremamente rejeitada e indesejada pelas pessoas. A fé demonstrada pelo rei Dário aqui em Daniel capítulo 6, versículo 16, produz esperança e tem sido aí quase que um textuário na vida das pessoas em relação a seus familiares, seus amigos nesse momento de pandemia. Ele também é um convite aberto para que a pessoa venha servir ao Senhor e experimente os livramentos propostos por Deus aos seus servos. Deus te direcionou a visualizar esse vídeo primeiro, para lhe mostrar que servir ao Senhor significa deixar que Deus tenha domínio completo sobre a sua vida, ao ponto de em tudo que você fizer, o nome de Deus seja glorificado na sua vida, nos seus negócios, na sua família, junto aos seus amigos. É viver pensando no que é reto, puro, santo, aguardando os livramentos propostos por Deus aos seus servos. Em segundo lugar, Deus te direcionou a visualizar esse vídeo para que você tome conhecimento dos livramentos que Deus tem reservado para aqueles que o servem continuamente. E após ter esse conhecimento, você possa decidir ou não servir ao Senhor por livre e espontânea vontade, para também ser livre, receber os livramentos propostos por Deus. Mas você pode estar perguntando: quais os livramentos que Deus propõe àqueles que o servem continuamente? Se nós fôssemos enumerar aqui todos os problemas pelos quais passam a humanidade, tomaríamos muito tempo e eles não seriam todos relacionados.
Deus sabe o quanto você quer obter livramento destes problemas, não só da pandemia que está atingindo a humanidade, mas também daquilo que está afligindo tanto a sua alma, que lhe fez perder noites de sono, derramar muitas lágrimas ao ponto de se sentir um ninguém, desamparado, infeliz, sem força para prosseguir, desejando desaparecer no universo. Esse seu problema é consequência de um problema muito maior, mas o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele pode te livrar. O maior de todos os problemas pelos quais passa a humanidade, muitas vezes, quase que na maioria, tem sido ignorado, deixado de lado, como se ele não existisse. Quando o inimigo ele é ignorado como se ele não existisse, ele se fortalece, se aproxima ainda mais, descobre os pontos fracos, arregimenta novos aliados, infiltra soldados e coloca minas no terreno. Quando menos se espera, quem está no comando já é o inimigo. O pecado é o maior problema, é o maior inimigo que aflige o ser humano, é o responsável por todas as mazelas pelas quais a humanidade tem sofrido, tem sido dizimada muitas vezes. O pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, é a falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta. Para indicar essa falta de conformidade com a vontade de Deus, a Bíblia usa diferentes termos para defini-lo, como desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, perversidade, rebelião, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência e depravação. Se as pessoas de forma racional parassem para refletir sobre os terríveis maus, as terríveis consequências do pecado, elas teriam o mesmo comportamento que se estivessem à beira de uma cova para serem jogadas aos leões ou para serem aí contaminadas pelo coronavírus. Não fosse o pecado ter entrado no mundo, a humanidade não estaria sofrendo, mas vivendo felicidade plena. Pare, pense, coloque a mão na consciência, perceba o que as pessoas estão fazendo contra elas mesmas ao rejeitarem a vontade de Deus para as suas vidas. O pecado, além de roubar a verdadeira felicidade humana, acaba com a moral das pessoas, tira a vida física e tem como a maior meta levar a pessoa para o inferno. Mas Deus pode perfeitamente livrar o ser humano do problema chamado pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o livramento que Deus propõe ao ser humano, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado atinge toda a raça humana a partir de Adão e Eva. E o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Da morte espiritual e eterna somente vai escapar aqueles que estiverem em Cristo, que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que viverem uma vida em obediência à sua vontade. Daniel, não por suas forças ou méritos pessoais, mas por sua fé viva no Senhor, ele foi livre de pecar contra Deus. Deus te livrará dos inimigos que provocam também o teu problema. Os inimigos de Daniel que se levantaram com o intuito de fazê-lo pecar, com o intuito de fazê-lo abandonar a fé, com o intuito de levá-los a negar a Deus, eles foram destruídos. Deus deu a Daniel o livramento também dos seus inimigos.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que não vem sobre as pessoas nenhuma tentação, senão humana, mas Deus é fiel para não permitir que a pessoa seja tentada além do que ela possa suportar. E com a tentação, Deus mandará também o livramento para que a pessoa possa suportar. O diabo é o inimigo responsável em destruir o ser humano, em levar o ser humano à prática do pecado. Como anjo caído, a sua missão principal, a sua missão pessoal é matar, roubar e destruir, principalmente no mundo espiritual, para impedir a pessoa de ter acesso à eternidade com Deus e também impedir que a pessoa tenha acesso à felicidade em plena vida. Ele é o maior inimigo de Deus e das pessoas, e apesar de poder exercer poder sobre os seres humanos, ele tem poder limitado por Deus. Também ele é conhecido como espírito imundo, é muito astuto, se opõe e ataca as pessoas com todos os tipos de males. A sua única saída para vencê-lo é se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Perceba que somente o livramento de Deus pode promover esperança. Daniel capítulo 6, versículo 16. O rei Dário ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas o rei diz: o teu Deus a quem tu continuamente serve, é ele que te livrará. Romanos capítulo 8, versículo 25, Paulo diz: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos e sem reclamar nós aguardamos. Somente o livramento de Deus é eficaz para motivar a fé. Daniel capítulo 6, versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, o rei Dário ele se levanta, vai às pressas à cova, porque ele acreditava que Deus havia dado livramento a Daniel. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6, o escritor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos o que o buscam. Somente o livramento de Deus pode mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e eles foram lançados nas covas, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Malaquias capítulo 3, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 2 diz: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, pois eis que vem o dia e arde como a fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro no curral. Somente o livramento de Deus é capaz de produzir glória ao nome do Senhor. Daniel capítulo 6, versículos 20 a 27 diz: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em todas as terras: paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e
temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, faz sinais, faz maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Ei, somente o livramento de Deus pode restituir de fato as coisas que você perdeu. Daniel capítulo 6, versículos 1 a 3 diz: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei havia pensado em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6, versículo 28. Daniel prosperou em todo o reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Quando os inimigos de Daniel o jogaram na cova dos leões, pensou que era o fim da vida de Daniel, mas como você viu no versículo 28 do capítulo 6, ele restituiu o seu posto. Deus o abençoou de maneira extraordinária. Ainda que a ansiedade está acabando contigo, que os anseios pelos desejos ainda não satisfeitos estejam acabando com a tua esperança, eu te digo com plena convicção: compensa esperar no Senhor. E de fato o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para contigo, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se e sejam salvos. Basta que você confesse os seus pecados, confesse aquilo que tem roubado a sua comunhão com Deus, abra mão de tudo que tem acabado com a tua esperança. Ei, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, para purificar a sua vida de toda a injustiça. A libertação do fardo do pecado é que vai te possibilitar a viver de forma confiante, mesmo que em meio às maiores adversidades da vida ou às pandemias. O perdão de Deus vai lhe permitir superar e sobressair de quaisquer situações ou circunstâncias. O perdão de Deus na sua vida vai promover paz de espírito e possibilitará que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e que o seu nome seja escrito no livro da vida. O perdão de Deus é a única alternativa para você se livrar do dano da segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Para ter o perdão de Deus, necessário se faz servir ao Senhor continuamente, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus estará nele e ele estará em Deus. Só você pode tomar essa decisão tão importante e necessária na sua vida. Eu estarei orando por você. Deus de amor, de bondade, que essa vida que está diante da tua presença agora, refletindo sobre o tão necessário livramento oferecido pelo Senhor, que essa vida seja alcançada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela sua bondade, nessa guerra espiritual que o inimigo tem travado para destruí-la. Em nome de Jesus eu te peço,
Toca nessa vida agora, restitua a força para voltar para a tua presença, restitua a força para retomar o ministério, restitua a força para retomar o desejo de estar na sua casa, para servir ao Senhor com alegria e de forma continuada. Espírito Santo de Deus, restabeleça a sua morada neste coração. Conduza essa vida para o centro da vontade de Deus. Refrigera esse coração, renova as forças, protege e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.